professor Manuel Moreira e estamos no programa Aprender e Estudar em Casa. Estamos na nossa quarta aula de matemática do 10º ano de escolaridade. Como bem sabem, estamos num momento particularmente difícil, no meio de uma pandemia. Por isso, todos nós somos chamados a colaborar. Cumpram as orientações das autoridades. Fiquem em casa, lavem as mãos, usem as máscaras quando tiverem para sair e assim nós podemos debelar esta crise sanitária. Bom, hoje nós vamos continuar a estudar equações do segundo grau a uma incógnita. Se bem estão recordados, na aula passada falamos de equações do segundo grau incompletas e vimos a forma de resolvê-las. Hoje vamos resolver as completas. Vamos para o nosso sumário. Resolução de equações do segundo grau completas a uma incógnita pela fórmula resolvente. Já vimos que as equações completas do segundo grau são do tipo ax² mais bx mais c, com os coeficientes todos diferentes de zero. Mas hoje vamos usar um método, a fórmula resolvente. Bom, existem vários métodos para resolver uma equação de segundo grau completa. Temos soma e produto das raízes, temos artifício do cálculo, que também é conhecido por método de completar quadrados. Muito bem, nós vamos ver a nossa fórmula resolvente. Vamos colocá-la no quadro. Então, a fórmula resolvente temos que x é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de... Bom, eu vou usar um giz de cor diferente, mas isso tem um motivo. b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Esta é a nossa fórmula resolvente. A fórmula resolvente permite-nos resolver equações do segundo grau de qualquer tipo, sejam elas completas, sejam elas incompletas. Sabem bem que na nossa aula de hoje nós vamos falar de equações completas do segundo grau, certo? Bom, como bem vos disse, eu usei uma cor diferente e vou dizer-vos o motivo. Porque a parte da fórmula resolvente que está debaixo da raiz ou do radical tem um nome, chama-se binômio discriminante ou simplesmente discriminante Bom, nós vamos ver um exercício prático para aplicar a fórmula resolvente usando nas equações do segundo grau completas. Então, vamos a um exemplo. Temos a nossa equação, que é 2x ao quadrado menos 14x mais 20, podemos pôr na tela, é igual a 0. Nós podemos ver na nossa tela esta equação. Muito bem, primeira coisa, vamos identificar os nossos coeficientes. O A é igual a 2, o B é igual a menos 14 e o C é igual a 20. Bom, nós temos a fórmula. Na fórmula temos a letra A, a letra B e a letra C. O que é que vamos fazer? Nada mais, nada menos de substituir. Mas antes de substituirmos, eu chamo a atenção que aqui eu tenho mais e menos.
Isso quer dizer que num momento eu vou usar mais, num outro momento eu vou usar menos. Então eu vou abrir a fórmula em duas partes. Vamos ver. Então eu tenho... O que é que eu tenho? É 2. Eu tenho x é igual a menos b. Aqui chama atenção, b é menos 14. É menos 14, mas isso é o valor de b. Só que a fórmula diz menos b. O que é que eu faço? Ponho um parênteses e ponho o sinal menos. Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado é menos 14 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, certo? A, que é 2, vezes A. C, que é 20, vezes C. Correto? Sobre 2, o valor de A é 2. Eu vos disse que eu tenho mais e menos, eu vou abrir. Mas não se esqueçam nunca disso. Eu posso só fazer b ao quadrado menos 4ac. Certo? Se eu fizer b ao quadrado menos 4ac, eu tenho menos 14 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 20. Menos 14 ao quadrado dá 196. Menos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 20 dá 160. Então eu vou ter 36. Importante esse valor. Bastante importante. Então continua a resolução. Eu tenho x é igual, menos com menos dá mais, 14 mais raiz quadrada de... Já vi que dá 36. Não é? Ou, porque aqui eu usei mais, eu vou usar menos. Ou x igual a 14 menos raiz quadrada de 36, certo? Mas aqui falta-me pôr sobre 2a, porque aqui a fórmula diz 2a. A mesma coisa aqui, falta-me pôr sobre 2a, certo? Eu vou continuar a minha resolução. X é igual, sempre pondo o símbolo de equivalência. Raiz quadrada de 36, 36 é um quadrado perfeito. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Eu vou ter x é igual a 14 mais 6. Só que aqui, ao invés de eu colocar 2a, o a tem o seu valor. Eu ponho vezes 2. E a mesma coisa aqui, eu ponho vezes 2. Então, vamos chegar isso um bocadinho mais para baixo. X é igual a 14 mais 6 sobre 4. Ou x é igual a 14 menos 6. Porque aqui, raiz quadrada de 36 é 6 menos sobre 4 na mesma. E, finalmente, eu vou ter x é igual a 20 sobre 4, né? 14 mais 6, 20 sobre 4, que dá 5. Ou x é igual a 14 menos 6, 8 sobre 4, que dá 2. Eu vou ter o meu conjunto de solução é 2 e 5. São os valores de x para esta equação. Se vocês quiserem certificar se a equação, se a fórmula foi bem aplicada e se as raízes estão corretas, basta vocês irem na equação dada, que é 2x ao quadrado menos 14x mais 20, e substituírem num primeiro momento por 2 e num segundo momento por 5, e vocês vão ver se vão encontrar igualdade verdadeira. Certo? Muito bem. Mas a nossa aula, além de falar da resolução da equação aplicando a fórmula resolvente, fala de um momento importante, que é a análise do binómio discriminante. Então, vamos ver na tela o que é isso de binómio discriminante. Eu já tinha dito na parte inicial da aula, eu vos disse que o binómio discriminante
é a parte da fórmula resolvente que está debaixo do radical ou da raiz, certo? Então, a fórmula resolvente nos é dada por b² menos 4ac. Conforme for o valor da fórmula resolvente, assim é o número de soluções que a equação tem e assim também será, nós saberemos se a equação é possível ou impossível em R. Não se esqueçam que nós estamos a falar em R. Isto é muito importante, certo? Bom, pronto. Como nós já vimos, nós já calculamos, no exercício anterior, já calculamos a fórmula resolvente. Vemos aqui. A fórmula resolvente, parte da binómio discriminante, parte da fórmula resolvente, que fica debaixo da raiz, do radical, e é representado pela letra grega delta. Aqui, delta. Então, se delta for maior que zero, nós vamos ter duas raízes, como está na tela. Então, se delta for igual a zero, vamos ter apenas uma raiz. E se delta for menor que zero, ou seja, se o binómio discriminante for negativo, a equação é impossível em R. Reparem que nós, sabendo o valor de delta, à partida sabemos se a equação, primeiramente, é possível ou não, e também o número de raízes, correto? Então vamos ver um exemplo, vamos colocar na tela um exemplo de delta. Vamos ter x² mais x, x² mais x menos 12 igual a zero. Aqui não vamos aplicar a fórmula resolvente, mas vamos só calcular o binómio discriminante. Mais adiante, quando calculamos, podemos sim aplicar a fórmula resolvente. Então, o meu A é aqui 1. O meu B também é aqui 1. Os invisíveis da matemática. E o meu C é menos 12. Certo? Então, delta é igual a b² menos 4ac. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Muito simples. Eu tenho b² é 1, 1² é 1, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 12. Atenção, multiplicação multiplicação e subtração juntas, separar pelos parentes. Então eu tenho 1, menos vezes menos dá mais, e 4 vezes 12, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. Então dá 49. Isso é o valor de delta. Se eu for resolver isso, é aplicar a fórmula resolvente, eu sei que eu vou obter duas raízes, porque delta é maior que zero, certo? Ok, vocês, com a ajuda dos vossos professores, por favor, resolvam os outros exercícios. E eu chamo a atenção à linha D. A linha D é um exercício que o aluno deve ter bastante atenção. Por quê? Porque traz um conteúdo do 9º ano. Se repararem bem, na linha D, temos 6x menos 4 vezes 6x mais 4. Então, temos o produto de dois binómios que só diferem no sinal de um dos termos. Temos um caso notável aqui escondido, que é a diferença de 2 quadrados. Mas mais, essa equação, quando vocês desenvolverem esse produto, vocês vão encontrar uma equação do 2º grau, mas incompleta. Remete-nos à parte inicial da aula que dizia que nós podemos usar a fórmula resolvente para resolver qualquer equação do 2º grau, uma incógnita, seja ela completa, seja ela incompleta. Portanto, vocês vão fazer estas atividades em casa com a ajuda dos vossos professores. Espero que vocês estejam a acompanhar a aula e que estejam a resolver corretamente os exercícios. Caso não conseguirem, peçam ajuda
aos vossos professores, aos vossos pais, aos vossos colegas. E sempre estudem bem, porque estamos no programa Aprender e Estudar em Casa. Vamos passar para a segunda atividade ou o segundo exercício. Bom, temos o seguinte: das afirmações que se seguem, indica as que são verdadeiras e as que são falsas. Justifica as tuas opções. Ok? Vocês têm um tempinho para passar isso. Vocês têm um tempinho. Vamos passar. Muito bem. Então vamos ler a primeira afirmação. Uma equação do segundo grau a uma incógnita é sempre possível em R. Uma equação do segundo grau a uma incógnita é sempre possível em R. Verdade? Falsa? Claro que é falsa. Por quê? Porque temos uma situação em que delta é menor que zero. Então, se delta for menor que zero, a nossa equação é impossível. Então, esta primeira afirmação ela é falsa. Já a segunda afirmação diz: uma equação do segundo grau a uma incógnita é impossível em R se o binómio discriminante é negativo. Acabamos de dizer. Essa afirmação então seria verdadeira. Efetivamente, se delta for menor que zero, a equação é impossível em R. Sempre importante dizer em R. Correto? Bom, os restantes exercícios vocês vão fazer em casa com a ajuda dos vossos professores, servindo-se de trabalho de casa. Estamos no final da nossa aula. Vamos ver, primeiramente, o que é que foi analisar na aula de hoje. Nós vimos a resolução de equações do segundo grau usando a forma resolvente. Resolvemos o exercício aplicando a forma resolvente e propomos outras tarefas para vocês fazerem em casa com a ajuda dos vossos professores. Igualmente, analisamos o binómio discriminante como sendo a parte da forma resolvente que fica debaixo do radical. E vimos que, conforme for o valor do binómio discriminante, assim será o resultado da equação e nós poderemos saber, inclusivamente, se ela é possível ou não e o número de soluções. Ou seja, pode ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero. É importante dizer, uma parte aqui muito importante, é que se o binómio discriminante, aqui eu queria dizer-vos isso, se delta for igual a zero, a solução da equação, o x, é igual a menos b sobre 2a. Por quê? Se delta for igual a zero, tudo isso é zero, raiz quadrada de zero é zero, ficamos apenas com menos a, menos b sobre 2a. Como vos disse, estamos no final da nossa aula. Foi um prazer muito grande para mim estar convosco. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, fiquem em casa e cumpram as tarefas que foram aqui apresentadas e também as orientações para nós podermos ultrapassar esta crise. Até a próxima aula. Fiquem bem.